E antes de nós começarmos, eu vou convidar a igreja a orar. Se você puder fechar seus olhos. Sei que as crianças estão saindo, mas que você possa não se distrair com o que está acontecendo ao seu redor. Senhor Jesus, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Deus, por esse momento, Pai. Deus, eu creio que esse é um tempo onde o Senhor preparou, Deus, para a tua igreja, ouvir mais a tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa ministrar o coração de cada um, assim como o Senhor falou o meu coração, Deus. Que o Senhor possa revelar, Senhor Deus, dar clareza, entendimento, Senhor Deus, daquilo que a tua palavra diz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como você está? Como você está diante de Deus? O texto que nós vamos ler fica em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 10. 1 Pedro 5, do versículo 6 ao 10. Eu vou ler aqui na minha ministração, tá? Diz assim, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Em outras versões, no versículo 10, ele fala que o Senhor nos colocará sobre firmes alicerces. Então, essa palavra, Pedro estava destinando aos cristãos que sofriam perseguições. E ele falava que o mesmo sofrimento que eles estavam passando, outros cristãos no mundo todo estavam passando também. E esse foi um dos meus devocionais do início do ano. E eu compartilhei com a Letícia. E eu digo que eu compartilhei com a Letícia, depois de algumas horas o pastor me ligou e falou, Maiara, eu vou estar viajando, estar saindo de férias, você pode pregar esse teu devocional? E eu falei sim na hora, com grande temor, porque foi algo que Deus falou para mim. Mas eu creio eu entendi que isso é para a igreja de Cristo. E começando, quando lá no versículo 10 fala que após haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, eu entendi que nós somos o edifício de Deus. Isso é bíblico, a palavra de Deus fala, vós sois edifício de Deus. E comparando com isso, eu gostaria que vocês imaginassem, eu até ia projetar umas imagens para talvez você gravar e ficar mais dinâmico, mas eu não fiz. Mas eu gostaria que você imaginasse um prédio bonito, um prédio que você olha e diz, nossa, quantos andares, aqui em Dois Vizinhos não tem muitos, mas imagine um prédio. E esse prédio, ele está para ser ampliado, ele está para ser reformado. E na construção civil, um prédio, quando está para ser ampliado, ele passa por várias etapas. Não só um prédio, mas na sua casa, qualquer obra, qualquer área da construção civil, quando você vai ampliar, reformar, precisa haver um projeto antes. Você já tentou fazer alguma coisa, e desculpa a palavra, mas acabou virando uma gambiarra? Junta aqui um pouquinho mais, faz o teu jeito, coloca um tijolinho ali, depois tira, não deu certo. Então, nós como edifícios, assim como na construção civil, existe um projeto. E se a gente pular alguma etapa da construção, aquilo que está sendo feito corre o risco de ser abalado e desmoronar. Né? Quantos casos a gente já viu? Eu já vi na televisão, né? Aqui não. Mas de prédios que desabaram por falta de um alicerce firme. Né? Recentemente, no ano passado, lá no Rio de Janeiro, teve um complexo que desabou, pessoas morreram por falta de estar fortificado, aperfeiçoado, fundamentado em algo que mantesse firme. E em alguma área da sua vida, você talvez pulou alguma etapa que Deus queria que acontecesse? E eu defini 4 coisinhas que não são nossos pontos-chave, mas para a gente entender. Quando vai começar uma obra, vamos pensar numa obra nova.
primeiro a gente vai definir o local, né? E a terra para ser aplainada. Né? Vou escolher um lugar, que nesse caso somos nós. Né? Você é a terra, você é o lugar a ser aplainado. Depois disso, a consolidação daquele lugar. E essa consolidação para nós é a nossa preparação para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Depois disso, eu precisarei usar areia, cimentos, para colocar os alicerces. Né? Se eu colocar só areia sem ter... Né, tem mais coisa, vai pedra, brita, se eu não me engano, água, vão outras coisas. Mas nesse caso, né, a areia e o cimento vai dar a firmeza para aquele lugar. E para nós cristãos, o nosso edifício é a palavra, oração, jejum. Depois disso, é assentar os tijolos. É tão bom quando você está fazendo algo e você naquilo vê que já começa a tomar forma, porque está sendo feito um lugar ali, está tomando uma forma mesmo. E para pôr os tijolos, se eu falar alguma coisa errada, que eu não entendo direito, mas é colocado uma linha, né? É colocado uma linha e vai assentando os tijolos e precisa ficar alinhado. Porque se não ficar alinhado, talvez vai ter que derrubar. Nós tivemos uma sala de liderança que falava sobre isso, sobre você pegar o prumo, deixar tudo alinhado. E na nossa vida também é dessa forma. A gente precisa alinhar muitas coisas para receber o transbordar do Senhor. Porque se eu não me alinhar, talvez eu vou desabar. Alguma vez você já desabou? Em 1 Coríntios, não precisam projetar, 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim, ó, haverá um momento de recebermos forças, sustentados sobre o alicerce que é o próprio Jesus Cristo. Então, haverá um momento de recebermos forças. Qual é o momento de receber força? Quando eu estou fraco? Quando eu estou precisando de um apoio? E se eu quero esse transbordar do Senhor, que é o tema do nosso ano, vai exigir muita paciência, cuidado da minha parte, tempo e vontade. Né? Eu creio que o transbordar do Senhor é para todos, só que só vão receber aqueles que se dedicarem, aqueles que desejarem, aqueles que investirem tempo, aqueles que tiverem paciência, porque não vai cair do céu, entre aspas, o que eu quero dizer assim, ó, o ano do transbordar vai acontecer, eu preciso me dispor, eu preciso desejar isso, eu preciso pagar um preço. E uma obra, ela demora um certo tempo para ficar pronta. Né? Eu teria que ter muitos pedreiros e mestres de obra para uma obra ficar pronta em um dia. E a obra em nós é da mesma forma. Ela demora um tempo para ficar pronta. E toda reforma, toda ampliação, ela exige muita paciência da nossa parte. Né? Você já fez alguma reforma estando dentro de casa? O Vitec sei que sim, o Vitec não está aqui hoje, mas eu sei que ele já falou uma vez para nós. Né? A reforma, quando você está dentro de casa, gente, é pó para tudo quanto é lado. Come areia, o Vitec está falando, comia areia porque estava em todo lugar. Se você vai mexer com gesso, então, é muita bagunça. E você já precisou passar por uma reforma interna dentro de você? Talvez vai haver pó, vai haver tempo de cansaço, um tempo onde você vai precisar chorar, um tempo onde você vai dizer assim, ó, preciso quebrar essa paredinha aqui, ó, e preciso alinhar novamente. Vai dar trabalho? Vai. Vai dar choro, talvez? Vai. Mas esse tempo onde precisará haver essa reforma, ampliação dentro de você, é um tempo que talvez não vai ser fácil. Mas se a gente quer receber o transbordar, a gente precisa estar bem alicerçado. Como que eu vou querer mais e mais e mais do Senhor, esse transbordar, se eu primeiro não passar por as etapas dentro do meu coração, dentro da minha vida? E quando vai sendo restaurado, ampliado, cada etapa atingida é um momento de vitória, é um momento de alegria. Eu lembro quando eu e o Rafa, nós construímos a nossa casa, todo dia a gente queria ir lá ver. Até os preguinhos que estavam no chão, a gente ia juntando para não perder nada, né? Para não esbanjar. E quando foi tomando forma, por mais que demorou, a gente se alegrava com aquilo. E essa palavra, amados, Deus ministrou muito ao meu coração, porque eu precisei passar por reforma para receber mais o transbordar de Deus. E esse tempo não é um tempo fácil, só que eu preciso me preparar. Eu preciso desejar que essa reforma seja o Senhor quem faça em minha vida. Nós precisamos querer. E eu me recordo que quando há uma construção,
né? Quando no nosso caso a gente veio o engenheiro, ele fazia a vistoria, e cada etapa que ia sendo feita ia sendo vistoriada. E eu pergunto para você, se Jesus, né, se Deus, eu creio, né, que Ele conhece teu interior, Ele sabe, mas nesse momento, se Ele fizesse uma vistoria no teu edifício, que é você, teria alguma obra, alguma parede que seria reprovada e seria falado assim, ó, quebra tudo de novo e faz tudo novamente? Porque às vezes a gente olha para nós, pode olhar para mim e dizer assim, nossa, olha lá, tá 100%. Mas só Deus conhece o meu interior e eu sei como está por dentro. Por isso pergunto para você, igreja, como o seu edifício está? Existe alguma etapa que você pulou, que você falou assim, não é necessária não. Eu vou receber o transbordar, mas eu não vou jejuar. Eu vou receber o transbordar, mas eu não vou orar. Eu vou receber o transbordar, mas eu não vou ler a Bíblia. Que é tudo de mão beijada e não funciona desse jeito. Né? Deus quer tratar todos os cantinhos, todos os alicerces, todo tijolo, Ele quer deixar bem alinhado. E no versículo 7, a gente falou o seguinte, para a gente lançar toda ansiedade diante de Deus. O que está dentro da sua execução, do seu projeto, do seu edifício? É ansiedade? É medo? É orgulho? É rebeldia? É baixa autoestima? Tristeza? Falta de fé? Falta intimidade com Deus? Falta dependência de Deus? Falta caráter tratado? Como está o seu edifício? Se passasse por um scanner, o que seria detectado dentro de você? O que precisa ser entregue diante de Deus? Né? E ali no final ele falava assim, porque Deus tem cuidado de nós. Né? Quando Pedro falou para os cristãos, Deus tem cuidado de vocês. E eu falo para a igreja, Deus tem tido esse cuidado com vocês. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Toda obra a gente busca conhecer quem vai estar construindo. Né? Me indica alguém. Será que é bom? Vai lá e olha como foi executada a obra. E nós temos o melhor dos mestres de obras ao nosso dispor para dizer assim, vou fazer tudo novo, tudo diferente. E você tem buscado ele? Com todas as pessoas que eu conversei sobre o tema do ano, que é transbordar, todo mundo amou? Eu acredito que todos, né, quando falar do transbordar de Deus, todo mundo quer esse transbordar de Deus. Né? E eu lembro que o pastor, ele falou, né, é o nosso tempo. E eu, quando estava estudando, quando pus meu devocional e quando estava escrevendo a ministração, eu comecei a pensar, quantos edifícios nós ajudamos a construir e até mesmo evitar o desabamento daquele edifício. Né? Nós muitas vezes fizemos isso, né? Buscamos fazer isso. Mas não que isso não seja mais necessário e que você não vai mais fazer. Mas eu te pergunto, o seu edifício corre o risco de desabar? Você tem tido esse cuidado? Por isso a pergunta do início, como você está? Porque é um ano onde, o ano passado a gente passou pela ativação, no outro ano, se eu não me falha a memória, é o ano do novo de Deus? Isso? Né? Todo ano há um tema. Todo ano há um tempo novo para nós. E agora chegou o seu tempo. E eu gostaria mesmo que você pensasse sobre isso. Né? O meu edifício, ele está bem edificado? Aonde eu tenho buscado? Eu tenho buscado a areia mais... Não sei se existe areia melhor ou pior, mas tenho buscado uma areia boa, um cimento bom, uma água potável, né, um tijolo de boa qualidade, ou você tem buscado, no seu conhecimento de mestre de obras, fazer aquilo que você acha que é melhor? Ele está firme ou abalável? Uma frase que eu escrevi, e eu gostaria que... Foi uma coisa que me chamou a atenção, diz assim, o tempo da obra depende do tamanho do projeto a ser executado e de um bom construtor. Talvez na sua vida vai demorar 1 mês, 2, 3, 7 meses, 8 meses, eu não sei. Talvez vai demorar 2 semanas, talvez pode ser hoje. O tempo onde diz assim, cessou a obra, você entregou tudo, você desejou fazer tudo novo. E eu não quero passar esse ano todo em reformas. Sabe, é frustrante você pensar assim, é o ano do transbordar, e você chegar no final do ano e dizer assim, poxa, a vida não aconteceu nada comigo, não transbordei. Eu não quero passar por um ano de reforma, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E Deus foi ministrando no meu coração todas as etapas que precisariam ser refeitas.
precisava ser alinhado. E eu pergunto para você, você quer viver o ano do transbordar de Deus? No culto passado, eu estava na salinha das crianças, mas eu sei que a Letícia ministrou sobre consagração. No primeiro culto, o pastor ministrou sobre muitas coisas, sobre como a gente pode viver o transbordar de Deus. E eu gostaria de falar para você, né? Se dedique a fechar todas as brechas com tijolos que o Senhor vai dar para você. Sabe, não permita passar por mais uma semana, mais um mês, mais um ano, onde você vai dizer assim, minha vida continua da mesma forma. O que está acontecendo comigo? A oportunidade é hoje, Deus quer fazer diferente, Deus quer fazer novo. Então, feche todas as brechas. No segundo versículo, deixa eu só confirmar, no terceiro versículo que a gente leu, que é o versículo 8, fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor, né, como um leão que ruge. Eu lembro, se eu não me engano, foi o Cezinho um dia que ministrou aqui no culto, e eu pensei, meu Deus, como eu nunca percebi isso. O diabo não é um leão, ele quer ser como um leão. Ele quer rugir, ele quer fazer barulho, ele quer amedrontar. E eu entendi que, nesse caso, como construção do nosso edifício, o diabo quer falar assim, Maiara, você não precisa mudar nada. Você não precisa confessar nada, você não precisa edificar nada, não precisa quebrar nenhuma parede, está tudo certo. Ele quer amedrontar, diz assim, não precisa de conserto, não precisa de reforma, mas a gente precisa ter esse entendimento que o que ele quer é devorar. E o Senhor está falando hoje, eu quero construir, eu não quero destruir, eu quero construir diante do transbordar, diante daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E quando o edifício ele desaba, ele demora mais tempo para reconstruir. Talvez é muito mais fácil hoje você dizer assim, vou quebrar só esse cantinho e fazer novo. Agora, quando desaba, começa do zero. E você precisa fazer muita limpeza, precisa tirar todo aquele entulho, começar do zero. Então, o que eu tenho para falar para você hoje é não perca a oportunidade de fazer hoje aquilo que não precisa fazer daqui 2, 3 meses. Faça hoje. Não permita que se abale e desmorone. Mas eu peço que, e o meu desejo para Deus é que aquilo que ainda é abalável, que Ele possa abalar mesmo, para se tornar inabalável. Para poder assim, está firme, está convicto, vai avançar, vai continuar. E eu quero compartilhar com vocês 4 itens que a gente falou no versículo 10 e que me chamou muito a atenção. Que o primeiro deles fala sobre aperfeiçoar. Eu vou ler de novo o versículo 10, fala assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, ou seja, Deus, né, Jesus Cristo, Ele te chamou para a sua eterna glória. Depois devemos sofrer um pouco, ou seja, a vida não vai ser 1000 maravilhas, não. Você vai sofrer um pouquinho, vai. Então, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, primeira coisa é aperfeiçoar. Aí eu fui procurar o significado de aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa tornar-se o mais perfeito, né? Tornar-se o mais parecido com Deus. E como que eu vou me tornar mais parecido com Deus? Buscando. Né, me lançando, no primeiro versículo fala, humilhai-vos, né, se humilhe diante de Deus, busque Ele. Eu só vou me tornar parecido com alguém se eu passo tempo com alguém. Teve uma pessoa esses dias que falou assim, meu Deus, a voz do Davi igual da avó, né, Nícia? Falou, igual da avó. Eu estava caminhando no lago esses dias, tinha uma pessoa na frente, e o jeito que eu falaram assim, é a filha da Nícia, olharam para trás, era eu mesmo. Então, você vai se parecer com alguém quando você passa tempo com alguém, né? Os filhos são reflexos dos pais, né? Se você está andando com o seu líder, você vai se tornar mais parecido com o seu líder, e eu só vou me tornar mais perfeito só Jesus mesmo, né? Mas eu só vou conseguir me tornar mais parecido com Deus se eu andar com Ele. Não posso esperar acontecer, eu preciso tomar atitude, e tudo aqui na terra passará, tudo. Né? E como eu tenho cuidado daquilo que é eterno. De qualquer forma, né, o nosso corpo, o nosso edifício em si, vai ficar aqui. Mas como eu tenho cuidado desse tempo em que eu estou aqui. A segunda coisa, fala que Ele iria nos firmar. Né? Então, firmar é dar firmeza,
estabilidade. Ou seja, não ser inconstante. Você é uma pessoa inconstante? Né? A palavra de Deus fala que o homem constante é como a onda do mar, que ele vai e volta, né? Que é agitada e levada pelo vento. E Deus, Ele quer nos firmar. Toda inconstância, Ele quer tirar da nossa vida e falar assim, ó, você vai ser aquele edifício que vai ser firme. Vai ser aquele edifício que os outros vão poder olhar e dizer assim, não por inveja, mas assim, eu quero ser que nem esse edifício. Eu quero poder encarar os ventos, as tempestades e não me abalar. Então, eu não posso olhar para as circunstâncias ao meu redor. Você tem olhado para as circunstâncias? E é verdade que muitas vezes, no nosso edifício, ou no edifício da construção civil mesmo, se eu colocar muito peso, que são as circunstâncias da vida, uma hora vai enfraquecer, uma hora pode abalar. Então, se você precisa afirmar algo, e você tem dificuldade e precisa de ajuda, eu falo, procure alguém da igreja, né? Procure o seu líder de célula, procure os pastores, eles vão te ajudar a afirmar, porque às vezes a gente vai guardando aquilo que precisa ser feito, mas chega uma hora que desaba. Então, se há dificuldade em conseguir sozinho, procure a ajuda de alguém. Não se feche, em outras palavras. Não feche as portas do teu edifício e fala em obras, mas ninguém toca aqui. Que você possa buscar essa ajuda. A terceira coisa fala sobre fortificar. E significa tornar-se forte, fortalecer. Você quer ser forte? Você olha para alguém e você olha e diz assim, poxa vida, aquela pessoa ela é forte. É uma inspiração para mim. Passa por lutas, passa por dificuldades, mas eu vejo que a alegria, né, a mansidão, o domínio próprio permanece, não se abalam no Senhor. E é isso que o Senhor deseja fazer. Só que nós só vamos nos tornar fortes se nós buscarmos. Né? Um alicerce forte, ele não é facilmente abalado. Né? Ele não passa pelo desgaste, pela corrosão, né? Ele se mantém firme, forte. A quarta coisa, gente, eu falo rápido, tá? Deu para perceber. A quarta coisa fala sobre fundamentar. Fundamentar é lançar os fundamentos e alicerces. Fundar. E a palavra de Deus diz, quem que é o fundamento? Jesus, né? Jesus é o fundamento, Ele é a pedra. Então, tem uma frase que eu li, e eu escrevi aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. O fundamento, no caso, ele é aquilo que eu conheço, que é Jesus Cristo, e eu ponho em prática. Eu não deixo guardadinho lá. E a frase diz o seguinte, desobedecer a Deus faz mal, mas desobedecer com teimosia arruina a vida. Porque às vezes você está agindo com pequenas coisas que você sabe que está desobedecendo, mas às vezes fica negociando com Deus, fica sendo teimoso. Teimosia é comparado com o pecado de rebeldia, feitiçaria. Então, eu vou perguntar para você, tem algo que você sabe que é fundamento, é bíblico, que Deus espera de você, mas você fica negociando com Deus, fica sendo teimoso, você vai arruinar o seu edifício, você vai arruinar a sua vida. Então, fundamento é a base. E a palavra de Deus, para ser fundamentada, precisa de obediência. Em Lucas, capítulo 6, o versículo 46, diz assim, ó, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Dando continuidade nesse versículo, fala sobre os fundamentos, sobre o homem que edificou a casa sobre a rocha e o homem que edificou a casa sobre a areia. Mas eu pergunto, por que você chama Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que Ele manda? Isso, gente, Deus falou para mim, é por isso que eu estou falando para vocês, tá? Por que você não faz o que eu mando? Por que você fica negociando? Por que você fica sendo teimosa? Né? Quebra tudo que tem que quebrar e faz novo. Eu quero fazer novo. Eu não quero que você passe um ano sem receber o transbordar. E Ele é o nosso alicerce. Sabe? Às vezes a gente fica procurando alicerce em pessoas. Fica buscando aprovação em pessoas, agradar, fazer. Já aconteceu com você? De você querer fazer algo e tem que pedir opinião em tudo? Aí uma diz uma coisa, diz outra coisa, e você fala assim, vou fazer aquela coisa só para agradar aquela pessoa.
Às vezes nem é aquilo que você quer, mas você vai lá e faz. Então, Jesus, ele é o nosso mestre de obras. Ele é aquele que pode edificar e fazer com que o alicerce se permaneça firme. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês, que na primeira célula de liderança, com a Letícia foi orar por nós. E no momento que ela estava orando, eu vi umas coisas lá que eu falei, a coisa na minha cabeça. Aí quando eu fui fazer meu devocional em casa no outro dia, Deus confirmou que não era coisa da minha cabeça não, que Ele estava mostrando. E naquilo que eu vi, estávamos eu, a Fran, a Mari, a Marli e a Gi, que são as discípulas da Letícia, da sala de liderança. E nós estávamos vestidas de farda do exército. E nós estávamos na frente e atrás de nós estávamos todas as nossas discípulas. E em todo o tempo nós marchávamos adiante. Ali havia muita disciplina mesmo. E eu comecei a pedir para Deus, mas o que o Senhor quer falar comigo? E o nosso semblante, você já viu o exército pessoalmente? Eles não ficam, né? Eles são quando estão em combate, né, eles são sérios, eles são focados naquilo que eles precisam. E Deus ministrou no meu coração que nós fomos chamados para ser o exército de Cristo. E existem algumas coisas, isso não é só para a rede feminina, é para a rede masculina também, tá? E existem algumas coisas que, assim como no exército, nós não vamos querer fazer. Aquelas pessoas que estão lá servindo no exército, elas têm que acordar cedo, eu não sei bem certo o que elas fazem, mas fazem muito exercício, é rigoroso, é rígido o que eles têm que fazer. E Deus ministrou ao meu coração que existem certas coisas que eu não quero fazer, porque vai exigir de mim. Mas se Ele está mandando, eu devo fazer porque Ele é o Senhor dos exércitos. E eu estou em combate, e eu não posso me distrair com as coisas deste mundo. E quando a gente se distrai com as coisas deste mundo, a gente olha para trás e perde recebe a derrota e perde aquilo pela qual a gente foi chamado. Então, amados, eu consegui entender que eu preciso de disciplina. Sabe, eu não sei se você é uma pessoa que é disciplinado mesmo, que busca a Deus, que ora, que jejua, que realmente gasta tempo com Deus, que conserta aquilo que precisa ser consertado. Mas eu te falo assim, existe uma hierarquia acima de nós, que é Deus. E se Ele te chamou, como a gente leu lá, Ele mesmo nos chamou à sua eterna glória. Você foi alistado. Então, não queira olhar para trás, ser indisciplinado e querer não fazer aquilo que Ele pede. Então, que nós possamos obedecer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem falado ao teu coração. E que o meu desejo, eu creio que o desejo do seu coração também, é poder chegar ao final do ano e dizer assim, eu vivi o transbordar. E esse transbordar não é só para esse ano, é para todo sempre. Então, que você possa pedir para Deus, né? O que Ele precisa fazer na sua vida para que não seja mais abalável. Aonde é que você tem construído o seu edifício? Né? Qual é o jeito com que tem sido feito? Sabe, amados, eu não quero perder tempo. Eu falei para Deus, depois que Ele me abalou, me quebrou um monte de coisinhas, sabe? E eu tive coragem de falar aquilo que precisava. Eu falei, Deus, eu não quero mais perder tempo. Eu não quero passar mais um ano, talvez, e falar assim, eu não vivi aquilo que Deus queria fazer na minha vida. E eu convido você, nesse momento, a pedir para Deus o que precisa ser executado na sua obra, né? Deus que é o fiscal, o que Ele precisa ministrar ao seu coração, falando assim, mexe aqui, quebra ali, faz diferente. Eu gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos.